Oi, gente, tudo bem? Eu fiquei devendo para vocês o vídeo da nossa primeira aula de custos e orçamentos. Eu ainda não tô boa da garganta, mas vou tentar aqui fazer um resumo dessa primeira aula para vocês, tá? A gente começou a nossa matéria, a última matéria do nosso bloco, tá? A gente vai ter 4 aulas e uma prova, tá? A gente vai começar com o nosso primeiro assunto, que é a contabilidade de custos, né? A contabilidade é o ramo das ciências contábeis, né, que vai ter um papel muito importante junto à gerência, porque a gente vai auxiliar para tomar decisões, fazer planejamento, determinar o custo de produção e vai ter ela que vai fornecer para a gente os dados para a gente controlar e planejar o futuro da nossa organização, tá? É, Vamos falar brevemente do histórico da contabilidade. Começou lá com os artesãos, no início da Revolução Industrial, no século XVIII, né? Eles exerciam as atividades, só que não calculava quanto custava, né, para fazer o seu trabalho. Mas depois que começou as indústrias, né, tem que ter essa necessidade, né? Se a indústria vendia mais barato do que eles que trabalhavam com manufatura. Por quê? Porque o custo da indústria era menor, o custo unitário, né, por produto, né? Tinha mais trabalhadores para fazer aquele mesmo trabalho. Então, teve que ter uma noção de estoque e começou a apurar o resultado do exercício, né? O que era de custo, o que era de lucro, né? Que eles precisavam. Então, o que a gente trabalha hoje, basicamente o que se trabalhava naquele período, né? A gente subtrai da nossa soma, né, da nossa receita, os custos do que foi vendido. Então, o que sobrar ali vai ser nosso lucro, né? Aí vai ter o lucro bruto, que é o tanto que a gente obteve, né, daquilo que o que sobrou do que a gente gastou. E aí a gente vai calcular realmente o lucro ou o prejuízo a partir daquele valor. E com isso a gente vai calcular através da DRE, que é a demonstração do resultado de exercício. Então, ao esquema da DRE, a gente tem as vendas, né, que é positivo, a gente sempre espera que seja positivo. Aí a gente subtrai o custo das mercadorias, né, o que custou aquela mercadoria. A gente vai ter o lucro bruto. Do lucro bruto, a gente vai subtrair as nossas despesas administrativas, comerciais e financeiras. Tirando essas despesas, a gente vai saber se a gente teve lucro ou teve prejuízo ali no mês, tá? Então, dos produtos industrializados, a gente tem uma forma mais complexa para encontrar o custo da mercadoria, né? Porque a gente vai transformar a matéria-prima em produto e depois vai chegar lá no comércio para ser vendido. Então, cada parte do processo vai ter um custo, cada parte desse processo vai ter que ser calculado lá no final, tá? Então, quando a gente está fabricando o produto, a gente tem custo com matéria-prima, tem a mão de obra, tem o tempo, tem imóvel, tem o utensílio que a gente vai usar, tem a depreciação das máquinas, água, energia, tem os equipamentos, todos esses custos, que alguns não são tão fáceis de calcular, né? Para a gente colocar ali na nossa receita, tá bom? Então, como é que a contabilidade ocorre na prática? Então, a gente sabe que o resultado final de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida é o lucro, né? A gente está correndo atrás de lucro, claro. O método que a gente vai fazer isso vai ser sempre procurando, né? Trabalhar o melhor possível com a equipe boa, gerenciar as nossas habilidades, ter um marketing efetivo, mas a gente está mirando lucro. Então, a gente tem que trabalhar, tem que investir, né? Para a gente produzir um produto. A gente tem que saber quanto a gente vai vender esse produto, né? Se a gente vai ter lucro, qual vai ser o lucro no final. Então, se a gente tiver um lucro bom, então está compensando produzir. Se não tiver, porque não está compensando, né? Então, qual é o objetivo da contabilidade de custos? É encontrar o CPP, que é o custo de produção do período. Então, quais são os elementos desses custos, né? Tem os materiais diretos, que é todo o material que está diretamente ali no produto acabado, por exemplo, matéria-prima, embalagem, né? A gente consegue calcular.
A mão de obra direta é todo o custo com material humano. Também é fácil de calcular, porque o quê? Salário, é encargo, né? A gente tem aqueles descontos que a gente sempre tem, então é mais fácil de calcular. Só que aqui esse é o problema, os custos indiretos, tá? Que são mais difíceis de calcular, porque são aqueles materiais, equipamentos, por exemplo, se a gente vende alimento. Ah, eu vou gastar com gás. Ok, o botijão de gás é X, mas quanto de gás eu vou usar para assar um bolo só? Quanto de gás eu vou usar para fazer só aquela quantidade de doce? Então, a gente tem esses custos que são embutidos no nosso produto, mas que não são tão fáceis assim de calcular, né? Mão de obra indireta, né? Um aluguel, a depreciação das máquinas, tá? Então, a gente não tem como calcular diretamente esses custos, mas eles têm que estar embutidos lá no nosso produto também, tá? Então, tem alguns custos que estão inseridos aqui que são muito indiretos, por exemplo, a tomada de decisão, né? A gente tem que alimentar informação, tanto aquelas informações que são de curto prazo ou de médio prazo, né? Essas consequências que vai ter na nossa empresa, a gente tem que fixar os preços de venda, né? Tem que ver quais são as nossas opções de compras, né? Então, a gente tem que ver quais são os princípios da contabilidade para facilitar a nossa gestão. Por exemplo, o princípio da realização da receita. A gente vai conhecer o resultado, se for lucro ou se é prejuízo, a partir da nossa receita. Né? O que é a nossa receita? É o tanto de dinheiro que a gente tem ali, né? Que a gente conseguiu com a venda daqueles produtos, por exemplo, tá? O princípio da competência é no reconhecimento da receita, né? Na hora de a gente confrontar a despesa com a receita, né? O que vai acontecer ali na hora de que a gente fizer esse reconhecimento entre os dois, né? O custo como base de valor. Os ativos eles vão ser registrados, né, pelo seu valor de entrada. E os estoques vão ser avaliados em função do custo deles. Então, pode sofrer aí com a inflação ou com o valor para a gente repor aquela peça, tá? E outra coisa é que a contabilidade ela só aceita fatos relativos e gastos efetivos da empresa, tá? Então, você só vai poder colocar lá na sua contabilidade pagamentos, né? Que é por bens ou serviços, com nota, né? Com recibo, então tem que estar tudo certinho. Outro princípio básico aí da contabilidade é a consistência e a uniformidade, né? Quando a gente vai adotar um critério para a gente apurar os custos. Então, a gente tem que obedecer a certos princípios. E esses princípios devem ser seguidos pela empresa, tá? Por exemplo, se a gente mudar algum critério, qual é o objetivo dessa investigação? Então, tem sempre auditorias para a gente confrontar se está tudo certinho lá na nossa empresa, tá? Outro princípio básico é o da prudência ou conservadorismo, né? Que a gente tem que ser muito conservador na hora de fazer a nossa contabilização, né? Tem que ver qual é o nosso patrimônio, se está tudo certinho, quais são os reflexos disso na nossa empresa. O princípio da materialidade ou relevância, né? É o tratamento mais rígido ali no controle de materiais, nos consumos, né? Qual é o controle de estoque. Então, a gente tem que passar esses materiais por uma triagem e a gente tem que fazer o controle separado para cada tipo ali de material, tá? E por fim, a gente tem a nossa terminologia de custos. Essa aula é bem inicial mesmo. A gente está trabalhando mais com conceitos. Então, vamos ver aqui alguns conceitos importantes aqui da contabilidade, tá? O primeiro é o conceito de gasto, né? Gasto é o valor dos insumos adquiridos pela empresa, independente deles terem sido utilizados ou não, tá? Então, o gasto vai ser qualquer sacrifício que a gente esteja fazendo financeiramente, tá? Para a gente obter um produto ou para obter um serviço, tá? Ou quando a gente está recebendo algum material, tá? O custo vai ser um gasto relativo a bem ou serviço que vai ser utilizado ali na produção, tá? Por exemplo, matéria-prima e mão de obra é custo, tá? Já a despesa
são itens que vão ser reduzidos do nosso patrimônio, tá? Então, também são sacrifícios que a gente tem na hora de obter a nossa receita. Então, ó, todas as despesas, elas são ou elas vão juntar, né, para formar os gastos. Só que gastos, eles não se transformam em despesas, tá? Só vão se transformar na hora da venda, por exemplo, quando não tem depreciação, tá? Algumas despesas, elas vão derivar de gastos e outras vão passar pelos custos, tá? E aí vão se tornar gastos e depois despesas, tá? Então, a despesa também tem um ciclo de vida ali. Ela começa como investimento, depois passa para um custo e depois passa a ser um gasto, tá? O desembolso, né, vai ser o pagamento quando a gente está pagando algum bem ou serviço, tá? Pode pagar na hora ou depois do serviço executado, tá? Por exemplo, quando a gente paga uma fatura. As perdas, né, são aqueles que são consumidos, aqueles bens ou serviços que são consumidos de forma normal ou involuntária, tá? A gente vai levar essas perdas diretamente para nossas contas também, tá? Só que não são sacrifícios normais ou voluntários, tá? Por exemplo, se acontece algum incêndio e a gente perde todo o nosso estoque, então isso vai ter que ser pago, né? Mas só que não foi uma despesa normal, tá bom? Do nosso período. As sucatas são produtos que vão surgir da produção com defeito ou danificados, tá? Mas a gente pode vender ainda esse produto, tá? Por exemplo, peças com defeito. Tá bom, pessoal? Eu passei lá no grupo a atividade, foi algumas perguntas que estão lá no tópico 1, né, da nossa apostila, tá bom? Me desculpem de novo, porque eu não tive como gravar o vídeo. Agora que minha voz voltou ao normal, nem tanto. Ainda não está tão boa. Mas a gente vai tentando, tá bom? Essa aula foi mesmo um resuminho da primeira e agora a gente vai continuar com os nossos assuntos da nossa apostila, tá bom? Até a próxima aula.